Boa tarde. Nós vamos continuar nossas lives de hoje, do dia 22 de janeiro de 2020, e vamos estar falando agora sobre a disbiose, a causa de muitas doenças. Vamos entender o que é disbiose primeiro, então, já que ela é causa de tantos problemas de saúde. Olha, quem tem psoríase, vitiligo, doenças autoimunes de modo geral, como tireoidite de Hashimoto, lúpus eritematoso, artrite reumatoide, e que mais? Tem várias, né? Então, são 25 doenças, né? Você pode ter gastrite autoimune, pancreatite autoimune, hepatite autoimune, problema de varizes, né? Como a flebite também, autoimune. Ou seja, você pode ter uma série de doenças. Poderia citar um monte delas aqui, são mais de 25 doenças causadas pela disbiose. Além de 5 doenças que são mortais, que geram uma grande quantidade de pessoas que morrem por causa de pressão alta, diabetes, infarto, câncer, obesidade. Sem falar nas doenças inflamatórias e alérgicas. As inflamatórias, dores por várias partes do corpo. As alérgicas, asma, bronquite, urticária, uma série de problemas aí de intoxicação. Bom, então vamos entender, afinal de contas, o que é a doença autoimune, o que é a disbiose. Por que ela é causa de tantas doenças? Bom, o primeiro problema da disbiose é quando se mata os lactobacilos que nós temos no intestino, que são os responsáveis por fazer um ambiente saudável, um ambiente propício a uma boa nutrição, a uma boa absorção de minério, vitamina, gordura, aminoácido, até os carboidratos mesmo, para que você tenha uma boa nutrição, um bom equilíbrio. Então, vamos falar primeiramente agora, então, o que é essa tal da disbiose, então? Como que ela surge, como evitar, como tratar, vamos falar um pouquinho de cada. Então, falar primeiro, então, da questão da origem. Como se ocorre, então, a disbiose? O que é essa palavra, então, afinal de contas? A disbiose é quando você tem uma quantidade de bactéria do mal em maior quantidade do que as bactérias do bem. Vamos fazer um desenho aqui, um gráfico. Você tem bactérias no seu intestino. Suponhamos que as do mal estão nessa quantidade e as do bem, chamado lactobacilos, estão lá embaixo. Olha, isso aqui é disbiose, porque você tem muita bactéria do mal. Agora, o contrário, né? A simbiose, que é o bom, é você ter lactobacilos lá em cima e as do mal lá embaixo, que não vai causar doença em você. Tá certo? Esse é o primeiro detalhe que você tem que entender. Então, como é que eu vou ter, então, lactobacilos e não vou ter bactérias do mal? Olha, primeiro você tem que saber como é a origem disso. Quando você nasce no parto normal, natural, você nasce, né, pelo canal vaginal, aonde você nasceu, recebe uma carga gigantesca de lactobacilos, também conhecidos como flora do Oderlein, que moram no canal vaginal. Isso é passado para a criança e toda criança tem a mania de pôr a mão na boca. Então, ela leva essas lactobacilos para a boca, que vai para o intestino e vão recolonizar todo o intestino. E, durante a amamentação, nos seios da mãe, também contém lactobacilos que estão morando ali e que irão também passar através do leite materno, da mamada que o neném está fazendo, que ele está sugando ali o seio da mãe, também vai passar os lactobacilos que estão na proximidade externa do peito, também vão entrar para o bebê e vão cair lá no intestino. Então, essa é a primeira forma natural da criança adquirir os lactobacilos, que vai evitar aí uma série de doença alérgica e inflamatória. É o primeiro passo. Logo depois disso, se você tomar um antibiótico, morre tudo. Aí, com o tempo, você tem que recolonizar novamente.
Se não recolonizar, virá as doenças, que nós citamos aí no começo da nossa entrevista aqui, da nossa live. Então, uma vez que você está desbiose, você está com muita bactéria do mal, você passa a ficar doente. E quando você tem lactobacilos em grande quantidade, você tem mais saúde. Esse é o início das doenças. É início e tratamento da causa da maioria das doenças. Bom, qual é o principal alimento das bactérias do mal? Carboidratos, açúcares. Qual o principal alimento dos lactobacilos? Fibras. Aonde se encontram as fibras? Fruta, verduras, alguns legumes. E a importância disso, porque essa fibra é o principal alimento dos lactobacilos. Daí a importância de você comer fruta, verdura, legumes, ok? Tá, se vocês entenderam bem essa explicação até agora, vocês vão entender agora por que os lactobacilos são tão importantes para o intestino. Primeiro ponto, os lactobacilos, eles é que fazem a criação, a montagem de 31 neurotransmissores, como acetilcolina, dopamina, noradrenalina, epinefrina, serotonina, gabapentina e vai. São 31 neurotransmissores. Vou falar o nome de todos não, que é muita coisa. Então, esses neurotransmissores são montados por bactérias lactobacilos no intestino dos seres humanos. E é essa montagem que vai dar o quê? Os neurotransmissores que vão para o cérebro. Entendeu como é que funciona? Daí a importância de você, então, fazer o tratamento ou evitar o antibiótico. Ah, mas então quer dizer que não é para tomar antibiótico? Não, não estou falando isso. Se você tem uma infecção bacteriana do mal, bactéria do mal, que está te causando uma doença grave, que pode te levar à morte, uma febre forte, uma infecção de pneumonia, uma infecção intestinal, uma infecção urinária, que tem que tomar antibiótico, tem que tomar. Vai morrer tudo? Vai. Fazer o quê? Depois você vai repor com o tempo. Essa reposição ela é natural. Você vai comendo frutas, verduras, legumes e naturalmente você vai repondo os lactobacilos. Hoje, com o avanço da medicina, existe na farmácia de manipulação os lactobacilos em geladeira que ficam ali conservados para fazer em cápsula para você também tomar e repor também mais rapidamente. Então você vai ter uma melhora muitas vezes mais rápida porque você vai repor vários lactobacilos hoje que estão disponíveis aí no mercado para que a gente possa alimentá-los da melhor forma possível. Assim como também os iogurtes, que existem vários iogurtes hoje, como o Yakult, o Activia e outros vários aí, né? São várias marcas que também vão repor esses lactobacilos. Só quero lembrar que existe uma quantidade variada de lactobacilos e alguns, inclusive, muito bem estudados, mostrando para que eles servem, aonde eles atuam mais. Então, tem lactobacilos contra a síndrome do intestino irritável, lactobacilos para obesidade, para constipação de ventre, para diarreia, para depressão, para ansiedade, para problemas digestivos e assim vai. Eu poderia citar aqui o nome da bactéria e para que ela serve, mas não vem ao caso. Depois, se alguém quiser, pode me perguntar separadamente, que vai ser um prazer estar falando depois, ou mandando até um artigo sobre o nome das bactérias e para que serve. Eu te mando isso aí gratuitamente via e-mail. É só você solicitar e eu envio para você. Bom, então, aí uma vez que você então tomou antibiótico que mata os lactobacilos, você depois vai fazer essa reposição natural ou via laboratório de manipulação, correto? Então, nós não estamos dizendo para você não tomar o antibiótico para curar uma infecção. Se está com infecção, tem que tomar. Não adianta você tem que seguir a orientação do seu médico, que é o responsável por você, para que você possa tratar desse problema. O que nós queremos alertar é que a falta dos lactobacilos pode gerar em você, talvez, essas doenças que nós falamos, que são as doenças autoimunes, as doenças inflamatórias, as doenças alérgicas. E isso ninguém vai querer. E as 5 doenças mortais, como nós já falamos aqui: a obesidade,
A diabetes, o câncer, o infarto e a hipertensão, que é a mesma coisa de pressão alta. E se você entendeu isso, que é o mais importante, vamos seguir para frente. Por que que algumas pessoas associam, por exemplo, doença autoimune com estado emocional? Algumas pessoas já me perguntaram isso. Ah, fulano tem psoríase, quando ele fica com ansiedade ou um pouco angustiado, a doença dele piora. Olha, gente, na verdade a relação não é essa. A relação é o contrário. O intestino da pessoa já está com desbiose, não tem os lactobacilos, que vão fabricar, vão sintetizar os neurotransmissores, que o mais importante é a serotonina, que é antidepressiva, dopamina, que é da alegria e do bom humor, a ocitocina, que é um hormônio da alegria, do bem-estar, da felicidade. Então, uma vez não montando isso no intestino e não estando disponível para o corpo humano, vai gerar na pessoa uma angústia, uma tristeza, porque ela não tem o principal neurotransmissor. Resultado, ela vai ficar pior. E aí, uma vez tendo os lactobacilos em falta, vai gerar o quê? Alergia e inflamação no intestino. E essa alergia e inflamação no intestino gera na pele a psoríase, que também é uma alergia, na verdade. Correto? Uma doença autoimune. Por que autoimune? Porque o corpo está atacando a pele dessa pessoa, achando que é um corpo estranho. Isso é doença autoimune. Tanto é que são mais de 25, onde todas elas atacam o corpo na região que ela acha que ele não faz parte do corpo mais. Então, se a imunidade nossa atacar um fígado, vai chamar de hepatite autoimune. Se ataca um estômago, chama de gastrite autoimune. Se ataca um pâncreas, chama pancreatite autoimune. Ou seja, está havendo um processo inflamatório e alérgico nesse órgão devido ao ataque, porque o nosso corpo entende que essa parte do corpo não faz parte do nosso corpo humano. E por que tudo isso acontece? Primeiramente, nós temos que ir lá no intestino de novo. Então, eu vou fazer um desenho aqui agora, como se isso aqui fosse a minha parte intestinal, que o intestino nosso tem. E essa parte intestinal, cada dedinho meu aqui, ó, é uma célula que está lá no intestino, que faz a parte da absorção dos nutrientes, no intestino delgado. Então, no nosso intestino, ele tem essas vilosidades que são lotadas de células, e cada dedinho meu aqui vai representar, então, uma célula do intestino. Quando nós temos bactérias do mal, que estão morando aqui nessa parte de cima, aqui ó, na superfície, as células estão assim, nessa posição. E o que acontece? Você come uma coisa que tem vírus. O alimento vem pelo intestino, está caminhando aqui pelo intestino e vai absorver. Então vem um vírus, o vírus passa por aqui. Ó, o vírus passou por aqui e entrou no sangue. Vem uma bactéria, passa por aqui, entra no sangue. Vem um fungo, passa por aqui, entra no sangue. Vem um metal pesado, passa também e entra. Entra toxinas, passa e entra. Vem substâncias tóxicas, como substâncias que não fazem parte do nosso corpo. Entra também e cai lá dentro. Olha o que vai acontecer. Todas essas toxinas, primeiro, vai causar um processo alérgico nas células intestinais, que vai gerar uma alergia, porque o nosso corpo tem defesa, vai querer atacar o vírus e fungo que está lá no intestino, nessa parte aqui de dentro. Eles estão todos entrando aqui agora. Então, nosso corpo vai atacar isso aqui para tentar matar e vai gerar uma quantidade imensa de defesa imunológica aqui. Só que o que acontece? Isso cai no sistema linfático e o sistema linfático, como você sabe, não tem circulação sanguínea, porque é linfático. A circulação dela é de linfas. E isso vai gerar o quê? Vai gerar um processo inflamatório nessa região. E o sistema nosso linfático, ele percorre todo o nosso corpo. Em toda a região do nosso corpo tem sistema linfático. E aí,
esse processo alérgico vai esparramar pelo corpo e vai atingir algum órgão, uma parte do seu corpo, gerando as doenças autoimunes. Como eu falei, são 25. Tá, e aí, como é que eu trato então isso aí? Muito simples. Quando você repõe os lactobacilos naturalmente, ou que você comprou numa farmácia de manipulação, aí você toma os lactobacilos que vêm aqui pela luz intestinal. Quando eles estão no seu intestino agora, eles aqui começam a comer a fibra. Lembra da fibra? Você vai ter de comer fibra, fruta, verdura, legume, para quê? Para os lactobacilos comerem isso aí, que é o alimento dos lactobacilos. E essa alimentação vai gerar um ácido bem suave, bem fraquinho, que é um ácido cadeia curta, chama, se não me engano, com 8 carbonos apenas, ou 6 carbonos, que é um ácido muito leve, que vai fazer com que o seu intestino fique levemente ácido. Porque normalmente o intestino ele é alcalino, só que ele vai ficar levemente ácido. E essa pequena acidez vai fechar as paredes, vai encostar essas células aqui uma na outra agora. Ó. Que antes as células estavam abertas, né? Desta forma. Com essa acidez que está aqui em cima, devido aos lactobacilos, vai fechar, do jeitinho que eu fiz o desenho aqui agora. Então, cada célula intestinal agora está fechadinha. Então, não vai entrar mais fungos, vírus, bactérias, não vão passar mais por aqui, porque está fechado. Aí, quando vem os nutrientes, eles são digeridos por toda aquela enzima, várias enzimas, amilase, pectina, petialina, lipase, várias enzimas que nós temos digestivas, digere os alimentos, juntamente com ácido clorídrico que está no seu estômago, há toda uma digestão, aí os nutrientes vão chegar aqui agora e só vai entrar na célula o que foi digerido, só o que está pequenininho agora. E aí vai passar por dentro dessa célula agora e vai ser absorvido. Então, só vai entrar agora quem pode. Quem não é do corpo humano, não vai entrar mais. Porque não está mais aberta essas paredes. Então, quando você trata seu intestino, você consegue fazer todo esse mecanismo de defesa da autoimunidade. E dessa forma, você pode combater a causa de até mais de 25 doenças, como nós falamos aqui já no início do vídeo. Gente, se você entendeu isso, se você então entendeu que tem que evitar carboidratos em grande quantidade, comer pouco carboidrato, tem que comer carboidrato, Marnilson? Tem. Carboidrato é importante. Nós usamos carboidrato no cérebro, nos músculos, no corpo todo. No coração a gente também usa carboidrato, só com uma porcentagem em média de 30%. Nosso coração ele usa mais a gordura. O coração nosso ele quebra a gordura e transforma em energia. Porque a gordura nunca falta no corpo humano. Enquanto o carboidrato ele acaba. Se você ficar 10 dias sem comer, o carboidrato acaba. Mas a gordura não. Então nosso coração tem esse mecanismo aí de usar 70% mais ou menos da gordura como fonte de energia. Por isso não falta. E já o açúcar, ele usa 30%. Então, se faltar um, ele consegue usar da gordura para outro. Então, nós temos que comer carboidratos. Desde que nós comamos muita fibra. Que é o quê? É as fibras que tem nas frutas, verduras, nos alimentos, correto? E outra coisa muito importante. Quando você faz uma alimentação bem saudável, bem balanceada e evita a desbiose, você naturalmente vai ter o quê? A absorção aumentada dos nutrientes. E uma eliminação de toxinas que não serve para nada. De fungos, vírus, bactérias, parasitas, metais pesados, toxinas, vai sair tudo via fecal. Então, você vai ter um resultado incrivelmente bom de saúde. Então, daí é importante você fazer um equilíbrio na sua alimentação. Dessa forma, você vai estar resolvendo a causa principal da obesidade, que muita gente quer emagrecer, a causa principal da pressão alta, porque vai absorver muito menos toxinas, muito menos gordura, e você vai diminuir sua pressão. Lógico, você vai ter que fazer uma alimentação toda balanceada, cortando também o sal, né? Não ficar comendo sal em excesso, tem que comer o sal na quantidade certa,
o sal de preferência com minerais, porque os minerais vão ser absorvidos, vai ajudar muito no nosso corpo, principalmente o magnésio, que o magnésio, como eu já falei nos vídeos mais cedo, o magnésio ele é antihipertensivo, porque ele dilata a artéria, enquanto o cálcio fecha a artéria. Lembra do desenho que eu fiz? Eu fiz um esquema assim, ó. Isso aqui é uma artéria. O cálcio, ele fecha a artéria, enquanto o magnésio dilata essa artéria. Então, o magnésio, ele evita a pressão alta, enquanto o cálcio fecha. Então, por isso, você tem que ter um equilíbrio. Você tem que tomar ambos na quantidade certa, na dosagem certa, pelo tempo certo. Então, é muito importante fazer dessa forma. Ok? Gente, eu quero agradecer muito aí de coração a todo mundo aí que tem assistido minhas lives, que tem compartilhado. Muito obrigado por compartilhar. A minha intuição é mostrar esses vídeos para as pessoas, para entenderem os problemas de saúde e se ajudarem, né, a tratar da forma melhor, da forma correta, para que você possa ter saúde, ok? Se alguém precisar da minha orientação, tá, eu vou estar postando aqui para vocês. Eu trabalho na PharmaClean, que fica na rua Presidente Vargas, 1874. Vou postar aqui para vocês o endereço, para quem está ao vivo, né? Está aí o nosso endereço. A farmácia chama PharmaClean, tá? Está aí o nome dela. O meu nome é Marnilson. Eu sou farmacêutico, magistral, clínico, bioquímico, administrador e esteticista. Então, eu estudo bastante essa área de saúde. Para quê? Para poder ajudar da melhor forma possível meus pacientes, para que eles possam tratar da melhor forma, tomar a medicação da melhor forma e principalmente terem saúde. E eu uso basicamente hoje o tratamento nutricional, que são os minerais, vitaminas, aminoácidos, os lipídios, os carboidratos da forma certa, a água e o oxigênio. Orientando esses 7 nutrientes principais do corpo humano e usando da forma certa, nós conseguimos reequilibrar o organismo para que ele volte a ter saúde e a pessoa possa melhorar. Então, conte conosco. Vai ser um prazer poder te ajudar e a gente pode ajudar você em diversas doenças, porque trazendo equilíbrio para o seu corpo, o corpo sozinho se corrige. Só uma coisa para nós concluirmos: muitas doenças, quando você faz o corpo se fortalecer, o próprio corpo acaba de curar a doença sozinho. Não é muitas vezes o medicamento que curou a pessoa, mas é você fazer o organismo ter forças para se defender e autocurar. Então, quem cura muitas vezes é o próprio corpo. Então, o medicamento ele só auxilia o nosso corpo ali a trabalhar da forma certa e ele vai lá e restabelece aquela região, aquela área que está doente. Ok? Gente, muito obrigado. Fica com Deus e até a nossa próxima live, que vai ser às 10 horas da noite, sobre a parte de estimulante sexual masculino e feminino. Fica com Deus e até daqui a pouquinho.